Era 9 de agosto de 1945, 11 horas e 2 minutos daquela manhã, quando a segunda bomba atômica explodia sobre uma cidade japonesa, sobre Nagasaki. Esse é o Mundo da Química, eu sou o professor Marx, bem-vindo, e nós vamos hoje fazer uma entrevista com a senhora Tano Takahira, que é sobrevivente da cidade de Nagasaki. Mais uma vez, bem-vindos ao Mundo da Química. Eu queria que a senhora explicasse para a gente onde é que a senhora estava quando exatamente aconteceu essa explosão da bomba atômica. Normalmente eu costumava sair depois, após o almoço, mas nesse dia resolvi sair antes, mais cedo. Queria chegar logo para casa no vilarejo onde eu morava. Eu estava levando os futons que estavam na pousada que eu costumava ficar, numa espécie de pensão. E resolvi sair cedo. Foi quando estava deixando a cidade, quando olhei para o céu e vi o avião chegando. E o que aconteceu com a senhora naquela manhã, assim, desse episódio? O que houve com a senhora naquele dia? No momento que eu vi o avião B-29 passando, eu fiquei observando o avião, dando voltas sobre a cidade. Aí, de repente, eu percebi que caía. Uma forma meio cilíndrica, comprida, caindo, e fiquei observando. Quando aquele objeto caiu, só fez um flash, fez um track, como se fosse um estralo. Depois um flash, como se estivesse tirando uma foto imensa. E aquilo lá, não sabia, eu não imaginava o que seria aquilo. Mas eu fiquei com tanto medo que subia, descia, deitava no chão, não sabia o que fazer de medo. Depois de um tempo, quando eu virei, olhei novamente para a cidade, vi aquela nuvem negra borbulhando, como se estivesse fervendo com manchas vermelhas. Depois aquilo começou a subir uma fumaça e formou um cogumelo enorme no céu. E no vilarejo, depois quando eu cheguei ao vilarejo, todos comentavam que o avião que tinha passado tinha tirado foto da cidade inteira, porque a flash foi tão intensa, que chegou a brilhar no vilarejo, que já era bem distante da cidade, dava uns 20, 30 minutos da cidade, né? Além do flash que eu vi, depois de um tempo, além da fumaça negra e vermelha, eu senti um calor muito forte nas minhas costas, mas um calor assim insuportável. E o que foi mais assustador é que eu vi aquela fumaça vermelha borbulhando, preto e vermelho borbulhando, começando a subir, mas não tinha som. Depois de um tempo que chegou o som, como se fosse trovão, trovejando. Aí que veio o som depois. Mas foi assustador mesmo. Nós pensávamos que os aviões americanos estavam tirando fotos do vilarejo para poder bombardear depois. Mas era o flash, na hora que teve a explosão da bomba, que causou aquele flash imenso. Onde a senhora conseguiu socorro depois, né, de ter sentido esse calor, né? E não sei se acabou se machucando mais seriamente a ponto de não poder andar e tal, mas onde a senhora conseguiu socorro na sequência desses episódios? Depois do flash que eu senti esse calor nas costas, na hora, fisicamente, não aconteceu nada, a não ser esse calor. Mas quando eu cheguei em casa, eu tive uma hemorragia muito séria. Sangrei, mas sangrei muito durante o dia inteiro pelas narinas. Saiu muito sangue. E foi só isso. Mas o meu, o agravante depois, o problema foi que depois de um tempo eu voltei para a cidade, porque a minha mãe pediu para eu levar o pouco de comida para os meus tios que moravam na cidade de Nagasaki. Foi quando eu fui e tive um choque. Não reconhecia a cidade, não sabia onde, não tinha nem condições de localizar as ruas, porque a única coisa que sobrou em pé foi um portal
que é muito conhecido no Japão, onde chamam de tori, uma chaminé de uma indústria que fabricava armamentos, que já estava meio torta, inclinada, e uma parede de igreja que ficou em pé. O resto não tinha como identificar. Passei o dia inteiro, desde manhã à tarde, procurando os meus tios e meus primos. Foi horrível a imagem que eu vi. E a senhora perdeu pessoas queridas nesse dia ou nos dias na sequência? Familiares, amigos? Quando o dia que eu voltei a Nagasaki, eu fui atrás do meu tio. Que depois de um tempo faleceu meu tio, o filho bebê, mas a esposa, a filha também. E só 2 sobreviveram dos meus tios. A sorte foi que na hora que caiu a bomba, como agosto é verão no Japão, eles estavam mergulhando. Ele estava no fundo do rio mergulhando. Quando ele saiu, viu os colegas que estavam na beira do rio, todos mortos, queimados. Então foi o que salvou. Mas, apesar dele não ter sofrido com o calor, teve o problema da radiação, tanto que ele está com câncer agora. Ele é o único sobrevivente. Porque tanto o pai dele, o meu tio, né, no caso, como os meus outros tios e minhas tias, todos chegou em dezembro, todos acabaram morrendo por causa da radiação, do efeito da bomba e toda aquela toxicidade, né, que deve ter. E no meu caso também, eu sou classificada no Japão como pessoas que sofreram não porque estavam presentes na hora, assim, no local bem próximo à bomba, mas assim, são pessoas que no dia seguinte foram à cidade e ainda estava em chamas algumas partes e tinha muita radiação a região onde caiu a bomba e eu fiquei muito exposta àquilo. Então começou a dar depois de 3 meses começou a inchar minhas pernas, tive problemas nos pulmões, tive problema de pneumonia, estômago, o fígado começou a inchar e mandaram ir para o hospital. E no hospital já mandaram direto para o hospital especial para pessoas que passaram sobre a bomba atômica, né, sobre o efeito da bomba. E a partir daí, então, eles têm me acompanhado, tanto que até agora eu mando um check-up que eu faço anualmente e eles me reembolsam medicamento, toda a parte de saúde. A senhora tem, assim, amigos muito próximos que acabaram sofrendo um pouco mais na questão da bomba pela proximidade, etc. A senhora tem alguma coisa para falar sobre algum amigo muito próximo que a senhora tenha perdido? O lugar onde eu estudava ficava bem próximo das fábricas onde fazia armamentos. Então, uma região era muito visada pelos americanos quando se faziam bombardeios, né, constantes na cidade. Então, 1/3 dos meus colegas faleceram quando caiu a bomba. E teve uma amiga minha que foi trazida de Maca ao vilarejo, mas ela também durou muito pouco, porque foram 3 dias quando eu fui levar comida para ajudar, porque comida era uma coisa difícil de conseguir na época, medicamento. Ela já estava bem debilitada, onde ocorreu a queimadura, praticamente todas as costas dela, dava para ver as costelas das costas. E como não tinha medicamento, dava para ver os vermes praticamente devorando, comendo ela viva, né? E depois de um tempo, quando eu fui visitá-la, ela já tinha falecido. Não conseguiu sobreviver por falta de ajuda e medicamento. A senhora era bem jovem, né? Eu acredito, quando aconteceu esse problema. E como é que foi a questão da reconstrução da cidade? Se tinha algum tipo de auxílio do governo, se as pessoas se ajudavam para reconstruir casas e hospitais, etc. Depois que ocorreu essa explosão tudo, fui visitar o meu tio, perdi o meu tio. Meu pai e meu irmão, também abaixo de mim, estava doente também. E mesmo com a guerra acabada, tudo terminado, como não tinha remédio, não tinha médico tinha, mas o máximo que eles podiam fazer é olhar o pulso. Então eu perdi o meu pai e perdi o meu irmão também, por falta de medicamento. Quanto à reconstrução, o governo mesmo
não recebemos ajuda porque ele tinha preocupação maior, que era o país, né? Porque o país todo já tinha rendido, estava todo destruído por causa dos bombardeios. Então, a cidade de Nagasaki é a prefeitura que tentou fazer o que podia. Tentaram abrir brechas para a comunidade poder passar, caminhar, entrar, sair da cidade, mas a reconstrução foi lenta e a própria comunidade, um ajudava o outro, mas não se podia fazer muita coisa, não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha medicamento. E como eu morava mais para o interior, um pouquinho afastado da cidade, eu tive pouco contato depois, porque eu também acabei adoecendo muito e praticamente não conseguia sair de casa, né? Fiquei muito doente. Era em casa, hospital, casa, hospital. Não posso dizer o tempo exato da reconstrução, porque só cuidar a minha família, a preocupação de ter irmãos pequenos, minha mãe viúva, você perde praticamente o rumo, você não sabe que direção correr, o que fazer. E como a nossa família vivia do beneficiamento de arroz, os agricultores traziam arroz e nós tirávamos a casca e deixávamos pronto para consumo. Só que com o falecimento do meu pai, não tinha um homem que fizesse serviço pesado, então não tínhamos dinheiro, não tínhamos comida. Demorou um tempo para voltar ao normal. Eu tenho uma amiga que sofreu também queimadura, que sobreviveu. Até hoje não usa blusa aberta, porque morre de vergonha da marca das queimaduras da bomba, né? A gente ouve algumas histórias de que as pessoas que passaram pelo bombardeio escondiam essa questão de ter sofrido, né? De ter estado ali naquele momento porque tinha medo de o parceiro, o namorado, namorada não querer mais namorar por conta da radiação. Isso é verdade? Como é que a senhora fala pra gente sobre isso? Tanto meu filho como meus amigos, minha família também falava que não era para comentar muito sobre a bomba, que eu passei sobre a bomba. Evitava de falar, porque não ia conseguir namorado, namorada, não ia conseguir casar. Então, não sabia o que de ruim poderia causar a bomba, né? Então, as pessoas também, quando falavam que tinha passado pela bomba, olhavam muito feio para mim. E há uns 7 ou 8 anos atrás, eu estive no Japão e eu comecei a sentir minha perna inchar muito, não me sentia muito bem. E quando minha irmã me levou no hospital, minha irmã que mora no Japão, o médico avaliou tudo, fez um monte de perguntas. Aí ele falou: nossa, mas você passou pela bomba, toda esse inchaço na perna é consequência também da bomba. Quer dizer, até hoje eu vou ter esses sintomas, né? Mas graças a Deus os meus filhos não têm nenhum tipo de problema, né? Tanto que os netos são todos saudáveis. Eu vou entrar então aqui nas perguntas que as pessoas enviaram para mim, para que eu pudesse repassar para a senhora Tano Takahira, tá? A primeira pergunta é do Pedro Loss, do canal Ciência Todo Dia. Ele queria saber se a senhora tinha alguma ideia do que era aquilo naquele momento, se a senhora tinha ideia de que aquilo era uma arma. Na hora que eu estava parada, eu vi aquele avião passando e eu vi aquele objeto caindo. Fiquei olhando assim, não imaginava o que fosse. Mas quando depois que caiu, desapareceu da minha vista, fez aquele flash, senti aquele calorão, aí que eu percebi, né? Talvez fosse uma bomba, porque depois do tempo que subiu aquele cogumelo, aquela fumaça negra, mas até então eu não imaginava o que fosse aquilo lá. O avião estava tão alto, porque normalmente os aviões na hora de lançar bomba não voam tão alto. Mas esse avião em especial estava muito alto. E eu vi aquela coisa pequena caindo, não imaginei que fosse uma coisa tão assustadora, né? A próxima pergunta é do professor Walter, que junto com a Ari lá estão no canal Se Liga Nessa História. E essa foi uma pergunta assim, que chegou muito para mim. Muitas pessoas queriam saber sobre isso. Qual que é o sentimento da senhora quanto aos Estados Unidos? Se a senhora guarda rancor, se não tem nenhum tipo de sentimento quanto a isso? Não, na minha opinião, eu não guardo nenhum tipo de rancor. Porque na guerra, todos nós tornamos maus, né? Pessoas más. E não guardo rancor porque pós-guerra,
até agora, quem protege a Bahia japonesa são os americanos. Os americanos têm muita base no Japão. E querendo ou não, eles ajudaram muito o Japão também na reconstrução, né? Então, não posso reclamar ou dizer que eu guardo uma mágoa. Quanto à questão da bomba, foi triste, perdi tios, mas assim, não posso dizer que eu guardo mágoa. Eu só peço que não tenha mais guerra, porque a guerra traz tanta desgraça, tanta tristeza, que quando começa uma guerra, tantas pessoas inocentes morrem, né? A próxima pergunta aqui, ela acaba já sendo respondida, né? Ela é do William Ito, do Colégio de Interação de Marília, meu aluno lá na escola onde eu trabalho em Marília. Se ela pudesse voltar no tempo, se ela tivesse o poder de soltar essas bombas contra os americanos, se ela faria isso. Mas, como a resposta anterior, né, ela não guarda rancor contra os Estados Unidos. Então, certamente, a resposta seria negativa, né? Temos também a pergunta do professor José Erlan, do canal Matemática com José, que na verdade perguntava sobre se ela tinha alguma ideia da potência daquela bomba. E foi respondido aqui um tempo atrás, né, que ela não tinha muita noção, né? Tanto é que ela ficou observando a bomba caindo sem ter ideia do que era aquilo, né? Então, acho que a potência foi mais vista depois do que aconteceu, né? Deixa eu ver o comentário dela sobre isso. A cidade de Nagasaki, onde eu morava, ela é uma região montanhosa. Então ela tem vários morros. Lembra muito aquela encosta no Rio de Janeiro, que tem o morro e tem a praia. E então, quando foi jogada uma bomba atômica, uma parte só que ficou destruída. A outra parte não, que ficava do outro lado do morro. Diferente de Hiroshima, que era uma cidade plana, a destruição foi bem maior, porque a bomba ela alastra e vai varrendo tudo, né? E no caso da Nagasaki foi salva por causa desses morros, por não ser uma cidade plana. A potência da bomba de Nagasaki ela era maior do que a de Hiroshima. Porém, devido à geografia do lugar, a cidade de Nagasaki sofreu um pouco menos, se é que pode-se dizer isso, né? Quando comparada com a cidade de Hiroshima. Essa última pergunta é da minha esposa, Patrícia, que ela gostaria de saber como a senhora se sente podendo fazer parte e contribuir para a construção da história, mesmo passando por um momento que era de dificuldade naquele momento, mas como é o sentimento da senhora hoje, podendo ajudar na construção da história? Para mim é muito difícil. Eu evitei muitos anos de falar sobre a bomba, sobre os efeitos da bomba, mas assim, o que eu aprendi com isso é que fiz parte da história. Eu queria esquecer tudo aquilo lá, mas ao mesmo tempo tem um outro lado que me preocupou muito, desses novos jovens que estão vindo por aí, que já não tem lembrança, a não ser lendo um livro de história, para ver os acontecimentos, e eu passei por isso. Eu não gostaria que esses jovens passassem por essas coisas que eu passei. Bom, a gente vai encerrando por aqui então com a senhora Tano Takahira, essa senhora simpática e que expôs os sentimentos dela para nós, né, com toda a dificuldade que foi aquele momento, e ela está partilhando com a gente essa preciosidade. Isso é um presente que ela está dando para a gente, que a gente saiba ouvir as pessoas que passaram por momentos de dificuldade, como certamente foi aquele momento. A gente não pode fazer nem ideia do que foi aquilo. Então, eu quero agradecer muito a senhora, de coração, de verdade, por esse presente que a senhora deu pra gente, por essa oportunidade de abrir para as pessoas, que elas possam entender um pouquinho daquilo que a senhora passou lá e as dificuldades que as pessoas passaram na guerra.
para que assim a humanidade então possa entender um pouquinho melhor que no diálogo, no amor, na paciência é que as coisas funcionam, não apelando para a guerra e para coisas que tiram a nossa humanidade, que nos transformam realmente em animais. Que a gente saiba que a conversa, o contato, o diálogo é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mais uma vez, muito obrigado, senhora, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração a oportunidade que a senhora está me dando de conhecer um pouco. Para mim, assim, não tem preço. Muito obrigado por estar dando essa entrevista para o nosso canal e por passar para as outras pessoas um pouquinho do que a senhora viveu naqueles dias. Mais uma vez, que a humanidade aprenda que o diálogo é o caminho para a resolução dos problemas. Para vocês um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre. É isso. Muito obrigado. Arigato também. Obrigado, arigato. その人はね、みんなに分かってもらえばいいと思ったから、今はもうみんな言って、でも半分以上しか覚えとらんからね、全部覚えとらんから。Porque lamenta não lembrar mais as coisas, porque ela fez de tudo para esquecer, não queria, né, lembrar essas coisas. でもこんなもんがあって、社会中に広まってもらえば、戦争も戦後となるだろうしね、そう思って。Ela quer só que com essas informações que ela passa, chega a consciência das pessoas, conscientiza as pessoas, né, do perigo que é isso, né? Porque é muito fácil, né, fazer uma guerra, né, a pessoa dá aqueles 5 minutos de loucura. お願いしますって言うとってこっちからこうやって言われる。Ah, então ela pede por favor para divulgar. Ah, que bom. Obrigada. Eu que agradeço de verdade, muito obrigado pela oportunidade, me emociona de verdade, porque eu trabalho essa área, né, de química e eu leio, né, o que as pessoas sofreram lá e a senhora contando é totalmente diferente. Muito obrigado. É isso aí.